Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu acredito que a esta altura do campeonato você já tenha se cadastrado no site recomendado na aula 1 do Scratch. Hoje nós vamos reforçar alguns conceitos e, por essa razão, preparei este tutorial de apoio para vocês. Então acompanhem as informações. Para o desenvolvimento dos programas, o Scratch lhe oferece diversas opções de botões de comando de forma organizada para facilitar o seu trabalho. Tá? Então, o contato com as interfaces para os jovens talvez seja um problema em função da quantidade muito grande dos botões. Mas se você quiser ficar feliz, saiba que o triste, as interfaces em geral oferecem diversos botões, não apenas a do Scratch, como outras que vocês usarão à medida que forem fazendo mais cursos conosco. E nós aqui na escola, nós praticamente preparamos os jovens para se adaptarem ao uso desses botões. Eu sei que vocês adoram videogame, tá? Só que aqui na escola vocês estão fazendo cursos para se especializarem no desenvolvimento de lógica e de programação. A maior parte das interfaces possui muitos botões. E o Scratch não é diferente, tá? Então, só fazendo uma retrospectiva. Nós temos os botões para que você possa movimentar o seu personagem, mudar a aparência do seu personagem, adicionar som ao personagem, associar o seu personagem a algum evento, controlar o seu personagem, adicionar sensores, operadores, criar variáveis, além de criar outros blocos que possam ser úteis para vocês em alguma finalidade específica, em alguma ação específica. Então aqui nós temos um bloquinho de evento. Um dos eventos é quando a bandeira verde for clicada. Então você vai ver na interface que para o seu script rodar, você vai precisar clicar na bandeira verde. E aqui nós temos que passar para vocês a importância de interpretar os comandos. Essa é uma parte muito importante para quem quer desenvolver programas. Estudar os comandos tanto escritos como em bloco e fazer primeiramente uma interpretação. Então o objetivo desse tutorial é ajudar vocês a interpretarem os comandos. Então aqui nós temos um script bem curtinho. Quando for clicada a bandeira verde, mude a fantasia Costume 1 para Costume 1. Então você poderá criar personagens, inserir nesse personagem ou nos personagens que você criar diversas fantasias e fazer alteração dessas fantasias dentro do palco, dentro do stage. Isso significa dizer que você vai usar um recurso de animação no palco ou no cenário ao qual você está desenvolvendo uma ação de movimento entre um ou dois personagens e até mais. Então isso é possível. Então um dos recursos do Scratch é permitir a você trocar as fantasias e gerar um efeito de animação. E lembrando que sempre que aparecer este comando repita 10 vezes, isso que refere-se a uma operação de looping. Então o que o comando sugere? Que o personagem diga olá por 2 segundos, mude a fantasia para Costume 2, então ele vai sofrer uma alteração, vai gerar uma animação, depois vai mover 10 passos após a alteração da fantasia. Então a ideia do looping é exatamente esta. Então, eu gostaria que você abrisse a sua interface do Scratch e fizesse uso desse script para verificar visualmente o que ocorre. Então esse é o primeiro exercício de hoje e vamos para o próximo. Vamos adicionando mais alguns comandos. Então aqui nós adicionamos um comando de mudança no tamanho do personagem. Tá? Então o script é o mesmo do anterior, a única diferença é que nós adicionamos um comando de controle, espere um segundo depois que ele se moveu, e depois que ele move os 10 passos, ele altera, o personagem terá o seu tamanho alterado, ou para mais ou para menos. Tá? Então dependendo da situação,
talvez você precise mudar o tamanho do seu personagem. Por exemplo, veio uma feiticeira e lançou um feitiço contra o seu personagem, fazendo com que ele ficasse menor. Olha aí você começa a imaginar coisas, né, acontecendo dentro do cenário. Então praticamente você acaba virando um roteirista. Essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com Scratch. Não apenas programar, mas se transformar em uma pessoa realmente criativa. Então adicione esse comando e observe os resultados. No próximo script foi adicionado o comando de mudança ao efeito da cor. Isso significa dizer que além de você poder alterar o tamanho do seu personagem, você poderá alterar a tonalidade do mesmo. Então vamos supor, imagina assim, seu personagem levou um soco do personagem número 1. Ao levar um soco, o rostinho dele fica vermelho. Aí é que a gente volta a falar da importância de criação de um roteiro, imaginar uma situação a qual o cenário irá sugerir ao personagem um efeito de animação, fazendo com que ele tenha a sua coloração alterada. Então dá para fazer isso no Scratch. Então veja como a ferramenta é realmente muito importante. Então adicione esse comando e acompanhe os resultados. No próximo exercício, quando este ator for clicado, aqui já muda, tá? O evento mudou, não é mais a bandeirinha verde quando o ator for clicado. Isso significa dizer que você poderá sugerir ao usuário deste programinha que você desenvolveu que clique sobre o personagem. Então você vai colocar uma mensagem: clique sobre o personagem. Start, clique sobre o personagem. Ele vai clicar com o mouse sobre o personagem. E aí o personagem já muda a fantasia para costume 1. E em seguida, aqui aplicamos uma operação de looping, onde o personagem dirá olá por 2 segundos, vai mudar para a fantasia 2, vai mover 10 passos, e aqui o novo comando, onde o seu personagem vai girar. Tá? Então o Scratch ele nos dá essa opção de movimentação do personagem, girando sobre o seu próprio eixo. Aí você pensa que, poxa vida, que situação eu posso criar para gerar uma situação como essa? De repente ele leva um soco do personagem número 1 e com esse soco ele sofre uma rotação sobre o seu próprio eixo, dando esse efeito assim de impacto. E aí depois espera 1 segundo, muda de tamanho e depois muda de efeito de cor. Então aqui a gente só adicionou o gire, que é um recurso de movimentação. Então adiciona esse comando aí no seu script e acompanhe os resultados visualmente. Agora aqui, nós mudamos o evento quando a tecla A for pressionada. Então agora não é mais quando a bandeirinha verde for pressionada ou quando o personagem for clicado. Para fazer o seu programa rodar, você vai precisar indicar ou sugerir ao usuário que ele clique sobre a tecla A do teclado. Aí vai ocorrer essa operação de looping aqui, onde o personagem se deslocará para esta posição aqui do plano cartesiano, vai esperar 1 segundo, depois ele vai se movimentar para essa posição do plano cartesiano, vai esperar 1 segundo e se tocar na borda, volte. Tá? Então esse se tocar na borda, volte é super importante, porque se você der um comando de movimentação para o seu personagem, ele vai sair da tela do seu computador. Então por essa razão que o Scratch ele te dá essa alternativa de se tocar na borda, volte. Então seu personagem ele vai ficar dentro da tela, indo para lá e para cá, para lá e para cá, sempre nessa operação de looping durante 10 vezes. Então você não vai perder o seu personagem de vista. Tá bom? Então essa operação, se tocar na borda, volte. Adicione isso ao seu script e acompanhe os resultados visualmente. Agora aqui nós temos, quando a bandeirinha verde for clicada, aqui nós voltamos, né, ao evento bandeirinha verde. E aqui uma operação de looping, repita 10 vezes. O que?
toque o som pop até o fim e espere um segundo, toque o som Basketball Bounce, espere um segundo, toque o som pop até o fim. Então você está adicionando comandos de som ou recursos de som dentro do cenário onde está o seu personagem. Tá? Então usa esse recurso e acompanha os resultados, e você vai perceber que há nesse recurso um brilho especial, porque além de você criar os personagens, apresentar um cenário ao fundo, você vai adicionar sonoridade. E para o usuário isso acaba sendo bem interessante, porque o som desperta a nossa atenção, né? O som gera um efeito, é o que a gente chama aí de sonoplastia, né? Ele gera um efeito que na ótica do usuário, na ótica de quem está usando o programa que você desenvolveu, talvez em forma de game ou de uma outra maneira, acaba envolvendo muito mais. Essa é a importância do som nas nossas vidas. Então desenvolva esse script, acompanhe os resultados. E aqui nós temos um outro exemplo bem legal para explicar para vocês a importância de se trabalhar com variáveis. Então você tem dentre os botões de comando a opção de criação de variáveis. Então aqui, para fazer esse script funcionar, você vai ter que criar a variável A, a variável B. Tá? Qual é a ideia? É que você realize uma operação de soma. Então olha aqui embaixo você está trabalhando com os operadores aritméticos, sinal de mais. Então você criou variável A, variável B. Eles inicializarão com o valor 0. E aí surge o personagem dizendo assim: olá, por 2 segundos. E esse personagem fará uma pergunta ao usuário. Agora você está colocando o usuário no seu mundo. Qual o seu primeiro número? Espere o usuário digitar o primeiro número. O usuário vai lá e digita 12. Adicione resposta a A. Então, de 0, A vai para 12. Pergunte qual o seu segundo número? E aí você vai aguardar a resposta do usuário. Ele coloca o número 3. Aí adicione a resposta a B. Tá? Então, essas informações, o 12 e o 3, serão armazenadas aqui automaticamente. E em seguida será apresentada a variável C através da soma entre A e B, 12 mais 3 igual a 15. Tá? Então você cria praticamente uma calculadora automática ao desenvolver esse script aqui. E como que isso vai ficar? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Quando você cria as variáveis, elas aparecem aqui na área do palco, como variável A igual a 0, variável B igual a 0, C. Qual é o seu primeiro número? E aí o usuário vai digitar o primeiro número aqui. Então você definiu quem seria o seu personagem e de que forma que ele iria interagir com o usuário. E o usuário, o sistema, o programa vai aguardar a resposta do usuário. Feito isso, o usuário clica aqui e alimenta A. Gerando, portanto, o resultado aqui automaticamente na variável C, porque a variável C é a soma de A mais B. Então, olha que legal. Isso aqui é interessante para treinar crianças no exercício da matemática. A gente faz muito isso aqui na escola. Bem, lembrar também que vocês poderão criar seus próprios personagens, caso não queiram trabalhar com os personagens default do Scratch. Você vem aqui, cria. Inserimos o personagem na área de trabalho e desenvolvemos a codificação específica para esse personagem aqui. Tá? Então você pode criar diversos personagens utilizando esse recurso aqui. E criando o personagem, você assumirá o controle sobre ele. Isso é que é legal, você fica poderoso. E aí você cria o script. Nesse caso aqui está mudando as cores do personagem.
E de repente seu personagem sofre alteração da cor, o personagem vai interagir com ele. Então, para que o personagem interaja com ele, você vai ter que criar um script para o personagem. Então aqui, ó, quando a bandeirinha verde for clicada, vá para a posição tal, deslize por 1 segundo até a posição 11:21. Se tocar nessa cor aqui, volta para essa posição, tá? Então aqui você está praticamente adicionando o sensor. Se tocar nessa cor aqui, ele volta para determinada posição. Então lembrando que o Scratch nos dá essa condição de utilizarmos sensores para permitir que esse script funcione corretamente. Então eu gostaria que você refizesse essa codificação e acompanhasse, né, os resultados no stage aí da sua interface. Bem, aqui finalizamos a aula 2 do Scratch. Espero que vocês tenham gostado, e nos próximos tutoriais traremos novos exercícios para que você fique cada vez melhor aí na prática da programação em blocos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dá um like aí. Um abraço grande e boa sorte. Tchau!